Na última terça-feira, 6, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou, por 15 votos a favor e 4 contra, o afastamento do deputado federal Gilvanda Federal, PLS, por um período de 3 meses. A decisão foi tomada após a mesa diretora da Câmara apresentar uma representação contra o parlamentar, acusando de proferir declarações ofensivas, caluniosas e desrespeitosas contra a deputada licenciada Gleisi Hoffmann. O episódio ocorreu durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, realizada em 29 de abril, quando Gilvan se referiu à deputada com um comentário considerado extremamente ofensivo, sugerindo que ela devia ser uma prostituta do caramba. Vamos ao vídeo. Item único. Declara aprovado o parecer do relator, deputado Ricardo Maia, por meio do qual acata a proposta da mesa diretora de suspender cautelarmente o mandato parlamentar do deputado Gilvanda Federal por 3 meses, constante da representação número 1 de 2025, conforme artigo 15, inciso 30, parágrafos 4º e 5º do regimento interno desta Casa, encaminho a decisão do Conselho de Ética à mesa diretora, cabendo recurso ao plenário da Câmara dos Deputados. Aquela mudança de comportamento que eu me comprometi, eu já comecei a fazer aqui no Conselho de Ética. Porque, meu líder, eu fui atacado aqui, deixa pra lá, de covarde, de desqualificado, esse indivíduo aí, e é assim que eles agem. Mas o meu compromisso de fazer um comportamento diferente, eu já comecei aqui no Conselho de Ética. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, essa sessão, ela é muito importante para o parlamento e ela é muito importante para a democracia, presidente. Eu sou parlamentar aqui nessa casa há vários mandatos. Fui presidente de comissões, fui líder de bancada, travei muitos debates aqui com parlamentares de direita, de centro, mas confesso a Vossa Excelência e aos demais deputados e deputadas que esta casa jamais viveu um ambiente de intolerância, de violência, de ódio, como nós vivemos nesse último período. A conduta de parlamentares que optaram, com as suas presenças nesse ambiente, de estimular um ambiente de intolerância e de ódio, ela é incompatível com o ambiente do parlamento. O ambiente do debate das ideias, da divergência e do respeito, senhor presidente. E do respeito. Ao longo da minha trajetória, em inúmeras oportunidades eu fui obrigado a processar pessoas. Por injúria, por calúnia, por difamação. E quero aqui dar um testemunho a Vossa Excelência. Nenhum, quando chegou na audiência, sustentou o que tinha dito. Quando começa a chegar próximo do dia da audiência, liga a mãe, liga tio, liga filho, liga parente, pedem desculpas e propõe todo tipo de acordo, até mesmo a retratação. Eu tenho uma pasta de retratações. Essa atitude, senhor presidente, que alguns aqui tentam classificar como hombridade, não tem nada de hombridade, é covardia. Eles se retratam por covardes. Porque diante da certeza da punição, diante da certeza que foram pegos, eles se acovardam. E choram. E falam na mãe. E falam na filha. E falam na esposa. E choram. E pedem desculpa. Porque esta é uma conduta típica dos covardes. E esse espaço, o espaço do parlamento, não é o espaço da covardia. É o espaço do debate. É o espaço da divergência. É o espaço do contraditório. E eu digo mais, senhor presidente. Eu respeito mais um parlamentar que faz um debate franco e aberto do que aquele que insinua. Porque o que insinua, ele é covarde, inclusive porque não se dispõe a fazer um debate com alguém. Aliás, uma coisa que era um princípio nessa casa, e até um princípio de convívio em sociedade, que era falar das pessoas quando elas estão presentes, também não existe mais. Os covardes, eles atacam os parlamentares, qualquer um de nós, inclusive quando nós não estamos presentes. Portanto, senhor presidente, esse Conselho de Ética precisa dizer para a sociedade brasileira e dizer para o parlamento que nós não vamos tolerar mais
que parlamentares desqualificados, que têm uma trajetória de covardia, queiram transformar esse ambiente no ambiente da ódio, da intolerância e da lacração. É curioso também, senhor presidente, que eles têm um traço comum. Eu fui deputado aqui com o Bolsonaro, muitos anos. Eu nunca vi o Bolsonaro ser corajoso a levantar a voz com o homem. O Bolsonaro, ele era covarde com as jornalistas mulheres, com as deputadas, com as colegas, com as funcionárias da casa. Mas ele nunca foi, eu nunca vi ele levantar a voz com o homem. Ele sempre foi um covarde. É curioso que o deputado que hoje está aqui, mansinho, uma vozinha baixa, né? Quase que chorando o tempo inteiro, ele tem uma lista de condenação também, todas mulheres. Condenado por atacar de forma covarde uma mulher, uma vereadora em Vitória. Condenado por atacar de forma covarde a vice-governadora. Então é uma oportunidade. É uma oportunidade para que ele possa compreender que este não é o ambiente desta conduta desqualificada, covarde, violenta, vil, que caracteriza a postura dele aqui dentro, desde o momento que ele chegou. Não adianta vir aqui ofender, agredir e no outro dia pedir desculpa. E muitos colegas aqui da direita sabem disso e convivem comigo aqui há muitos anos. Nós tivemos aqui muitos debates, mas nunca neste nível do que nós estamos assistindo. Portanto, senhor presidente, não se trata só aqui de um desagravo à deputada ministra que foi ofendida. Porque percebe, Vossa Excelência, que o deputado que agora há pouco disse assim, trata-se de um pai de família, de um homem honrado que tem família. Sim. E a deputada não tem família? Não tem filha? Não tem filho? Não tem família que se sente agredida e atingida quando é de forma covarde, vil, ofendida e desqualificada? De forma covarde, como de forma sucessiva esse indivíduo tem feito aqui dentro dessa casa? Aí não tem família, não tem filha, não tem mãe. Aí vocês não lembram que não é só vocês que têm família. Quando acusam qualquer um de nós de forma covarde todos os dias, geralmente quando nós não estamos presentes, vocês não lembram que nós também temos família, que sofrem diante da injustiça, diante da injúria, que nós temos nossos filhos, nossos amigos, nossos familiares que são enxovalhados de forma covarde por vocês todos os dias, como se vocês estivessem acima do bem e do mal e convivessem com a impunidade dentro dessa casa. Chega, senhor presidente, chega de covardia aqui dentro dessa casa. Chega desse ambiente de intolerância e de impunidade. Ou alguém acha que se enrolar na bandeira do Brasil é um escudo contra a covardia e contra a impunidade? Não é, senhor presidente. Aliás, é uma desonra para esse país ver essa bandeira no ombro de quem ela está. Eu espero que essa casa hoje, aqui... Isso é um paredão de fuzilamento, senhor presidente? É um paredão de fuzilamento? Nós estamos aqui pela moral, nós estamos aqui pela ética, que não pode faltar. A decisão que nós estamos tomando, ela orienta como a população olha para a Câmara dos Deputados e, sobretudo, as condições objetivas de trabalho, senhores, que suas filhas, esposas, suas conterrâneas, cidadãs brasileiras têm aqui nessa casa. O jogo de palavras utilizado pelo deputado Gilvan e mesmo o pedido de desculpas ontem feito em plenário não retira as palavras infelizes colocadas oficialmente. É lamentável. Se na dimensão bíblica citada nós sabemos que as palavras ao vento não conseguem ser recolhidas novamente, e sabemos sobretudo disso quando falamos da honra, quando falamos de uma mulher, nesses tempos em que vivemos, senhor presidente, onde a política deixou de ser debate de ideias e passou a ser acusação e ataque às pessoas, desvalorização da condição humana e utilização das redes sociais para lacração todo o tempo, é ainda mais difícil recolher palavras. Aqui, o deputado Gilvan utilizou, conforme inclusive apresentado pelo deputado Ricardo Maia, relator, várias evidências objetivas da quebra de decoro. Que casa é esta? Se nós
permitimos somente que alguém que faz ilações no seu pronunciamento pela manhã, porque a sessão da Comissão de Segurança Pública, senhores deputados e deputadas, aconteceu em 2 etapas. Na primeira fase, pela manhã, o parlamentar usou da palavra, fazendo ilação e usando das palavras que nós aqui sabemos e que eu não vou cometer o absurdo que foi cometido pelo agora presidente da Comissão de Segurança Pública, que utilizou o tempo de alguma liderança para repetir as palavras e repetir as ofensas. Mas as mesmas palavras foram ditas pela manhã. E o deputado falou, os deputados sabem de quem eu estou falando aqui. O deputado falou, os deputados sabem de quem eu estou falando. Ele fez essa provocação aos colegas, trazendo o deputado Paulo a ideia de que os demais sabiam de quem estava sendo falado, quando ele referiu aos tais apelidos injuriosos, ilegais, amorais, antiéticos. O deputado disse, os deputados sabem de quem eu estou falando. Então foi um jogo de palavras para referir-se à deputada Gleisi, para referir-se ao deputado Lindbergh, para referir-se com a ideia de que estava sob o manto e a proteção da impunidade. Mas a casa não assegura a esperteza, a ideia dos espertalhões que querem acabar com a honra dos seus colegas utilizando de subterfúgios linguísticos. E aí a sessão é encerrada na parte da manhã, ela é suspensa, colegas, e volta à tarde. Tudo poderia estar mais tranquilo, porque uma interrupção pode significar, deputado Juveildo, deputados e deputadas, mais tranquilidade. No entanto, este período em que foi suspensa não serviu para o deputado Gilvan refletir. Ele volta e diz, chovia ataques à PF, por exemplo, da senadora Gleisi, que atacava a PF, porque nós temos um diretor petista, porque o Odebrecht, porque tinha uma planilha, e aí ele segue, eu citei o nome lindinho, citei o nome injurioso, o nome antiético, o nome amoral, ele repete aqui, eu não vou dizer, porque eu respeito a deputada Gleisi, porque eu respeito o deputado Lindbergh. E aí ele cita que deve ser uma prostituta do caramba. Colegas, uma mulher chamada dessa forma, uma mãe, o deputado usou da palavra e fez uma homenagem à sua mãe, Maria de Cleófas, que aliás carrega para nós o nome santificado. Eu abençoo sua mãe e peço que ela tenha sempre a força e a dignidade que certamente tem. Abençoo sua esposa, deputado, mas digo ao senhor, que assim como sua esposa e sua mãe são mães, a deputada Gleisi é mãe, a deputada Gleisi é esposa, a deputada Gleisi é filha e é uma mulher no exercício de um mandato parlamentar que não é menor do que de qualquer colega. Ela não pode ser carimbada em qualquer lugar que ande nesse Brasil como uma prostituta. Permitir que uma deputada caminhe pelas ruas e possa ser apontada porque um colega assim o fez, é calar essa mulher, é impedir que ela exerça a sua função. E o deputado Gilvan é reincidente, nós estamos avaliando essa questão, mas ele foi condenado, os senhores não sei se sabem, por violência política contra a mulher no ano de 2021, contra a deputada estadual Camila Valadão, do PSOL do Espírito Santo. Ele foi condenado a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime aberto. Ele foi condenado a pagar R$10 mil de danos morais a essa deputada. Ele está sendo acusado também pela ativista política Débora Sabará. Ele teve um contencioso com o senador Hamilton Mourão, e chamou o senador Marcos Duval para uma briga em um ringue profissional. O deputado Gilvan é acusado de ter extrapolado de forma abusiva a imunidade parlamentar ao ter por várias vezes atacado o presidente Lula, e em fevereiro do ano passado ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de detenção e a indenizar a vice-governadora do Espírito Santo, sobretudo as mulheres. O deputado Gilvan tem atacado a vice-governadora chamada Jaqueline Moraes, do PSB, por injúria e difamação. Ele foi condenado a 3 anos. E o deputado não aprendeu com isto? Tendo atacado uma vice-governadora, tendo atacado uma vereadora, tendo atacado uma mulher
E agora, em novembro, e a partir de novembro de 2021, a deputada Carla Kozer, a vereadora Carla Kozer, também teve que responder ao deputado Gilvan e o processa por ataques relacionados à violência racial e à violência religiosa. Senhores e senhoras, nós estamos diante de alguém que comete crimes sem parar. De alguém que ataca as mulheres pela alegria de desmerecer. E como mãe, como mulher e como representante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, eu estou aqui não porque o deputado Gilvan é da direita. Não. Eu estou aqui pela honra das mulheres. Porque tudo o que acontece nessa casa repercute por aí, na casa das outras mulheres, no desrespeito com as crianças, nos abusos e violências, deputada Antônia Lúcia, que as mulheres estão sofrendo. Se nós queremos dar um fim à violência contra a mulher, sejamos nós o exemplo. Sejamos nós a paz que a gente propõe para o mundo. Sejamos nós o respeito. Portanto, senhores e senhoras, nós queríamos 6 meses. Nós queríamos 6 meses. Mas vamos acompanhar o relator. Pelo bem... Apenas para concluir uma frase. Pelo bem de se fazer justiça pela primeira vez nessa Câmara dos Deputados. E uma mulher, a deputada Gleisi Hoffmann, hoje, ministra, poder andar nas ruas dizendo que a Câmara não se calou diante dessa injúria. E ela, portanto, é respeitada no seu ambiente de trabalho, sendo voz isolada a que agrediu o deputado Gilvan, que deve ser punido. Muito obrigada.